lá o artigo que ele publicou hoje, tá aí, ó, o artigo que ele publicou hoje no jornal O Globo. Mas nada tem a ver com essa questão relacionada à democracia, que foi a provocação do Bolsonaro lá no jornal Folha de São Paulo. O Lula publica essa coluna hoje no jornal O Globo, assinado inclusive ao lado com a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, justamente falando sobre o G20 e falando sobre a taxação dos ricos e falando sobre a necessidade de investimentos na educação. Diz Lula, converter superendividamento dos países mais pobres em investimentos em educação? Pergunta, isso é bom para todo mundo, artigo que escrevi com a diretora-geral da Unesco. Vale a leitura. E o título é Transformar dívidas em investimentos na educação. A educação é uma das alavancas mais poderosas para reduzir a pobreza no mundo e alcançar mais equidade e inclusão. E aí, hein, Otales, esse artigo do Lula, foi ele que escreveu, é o que o pessoal ficou falando também, né? Falamos do Bolsonaro. Foi o Lula que escreveu esse bonito artigo falando sobre a defesa da educação. Mas aí está assinado em conjunto, é mais Tá, honesto, né? Você mais está honesto. assinado em conjunto. Então, certamente, os dois escreveram, ou um falou mais, outro falou menos, um sentou na máquina, o outro foi conversando e acho isso, acho aquilo, quer dizer, um olhou, o outro mexeu. Dois dá para justificar perfeitamente, sem problema. Agora, essa ideia, ela é muito importante. É difícil que os países ricos aceitem. Afinal, eles prometeram que iam dar aos países aos demais países mais em desenvolvimento uma compensação pelo que eles poluíram o mundo. E até hoje nada. Eram 100 milhões que eles tinham proposto, 100 bilhões, agora são trilhões que segundo a ONU, segundo as entidades internacionais, vem que seria necessário. Não mais aquilo que foi aprovado, acho que no Acordo de Paris, de 100 bilhões para os países em desenvolvimento, para compensar a poluição que causaram durante a Revolução Industrial, o uso do carvão, o uso do petróleo, etc. e tal. Não deram. Tem outra questão, que é compensar pela escravidão. Quer dizer, países da África que tiveram populações inteiras retiradas, levadas para os Estados Unidos, para o Brasil, para a América, para a colonização, para a Europa mesmo. A escravidão tem que haver um pagamento pelos danos causados aos países africanos, sobretudo, com a escravidão. São dívidas históricas. E a dívida dos países do terceiro mundo, ela também vem de uma superexploração. Superexploração. Agora, você devolver esse dinheiro tem que ser direcionado para a saúde e educação, é muito bom que seja. Por quê? Porque é um risco da corrupção. Se você despeja só dinheiro e não direciona, olha, tem que ser aplicado em saúde e educação, mesmo assim vai haver desvio, é o risco que se corre com os políticos do mundo inteiro, com as autoridades do mundo inteiro, com os gestores do mundo inteiro. É o desvio, mas seria muito importante que o dinheiro da dívida dos países em desenvolvimento fosse recolocado nesses países, reaplicado nesses países, em saúde e em educação. Com isso, a gente estaria ajudando esses países a alcançarem um grau de desenvolvimento. O Brasil carece disso. O Brasil carece de investimentos maiores em saúde e educação. Enquanto não houver isso, nós vamos continuar patinando aí no crescimento do país em chegar a uma situação de maior desenvolvimento.
Bom, falando em G20, vamos nos conectar com o Rio de Janeiro. Ela está lá no Rio de Janeiro, nossa colunista, repórter Letícia Casado, diretamente do Rio. Eu queria essa pauta também, viu, Letícia? Pelo menos para ficar aí no Rio de Janeiro, pegar uma praia, um boteco, apesar que não dá tempo para nada disso, né? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News, Letícia. Tudo bom, Fabiola? Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thales. Me dei bem nessa pauta, mas está chovendo É aqui, já teve um verdade. temporal, alagou a cidade, está um vendaval aqui. Ih! Enfim, torcendo para me manter de pé até o fim da Não, apresentação aqui, vai da ficar de pé, conversa. pelo amor de Deus. Ô, Letícia, você sabe que tem tanta coisa pra gente falar. Quando a gente fala de G20, abre uma quantidade, um leque gigante aí de possibilidades de fala, até porque são tantos representantes que vêm, tantos países do mundo presente, tantas reuniões paralelas e tudo mais. Mas sabe o que o pessoal tá buscando no Google? O que que é o G20? Que treco é esse? Que negócio é esse? O que que é o G20? Explica pra gente o que que é o G20, Letícia. Bom, vamos lá. Realmente, o G20 é um fórum internacional que junta as maiores economias do mundo. E o que acontece? Eles passam um ano discutindo o que fazer nos caminhos da diplomacia, no caminho de políticas internas, para que isso se reflita em políticas internas dos países. Então, tem um monte de grupo de trabalho ao longo do ano, eles vão discutindo, chega no fim do ano, tem uma reunião que é a cúpula, que tem os chefes de Estado, e aí junta todos os líderes. A presidência desse grupo, ela muda a cada ano. Nesse ano é o Brasil. Ano que vem é África do Sul, depois é Estados Unidos. Então, é isso, eles passam o ano discutindo, são 19 países, a União Europeia, a União Africana. E aí também tem os grupos convidados. Então, nesse ano, tem um grupo de 8 países que foi convidado por um lado, um outro grupo de 11 países convidados. Aí também tem organizações internacionais, como o FMI, que também é convidado, tipo, vem à mesa discutir os caminhos da economia global, os caminhos para a área social no planeta Terra. No total, em resumo, né, para juntar todo esse povo, o Brasil está recebendo 55 delegações esse ano no G20. Então, é um povo que veio já ao longo do ano para uma série de discussões, o grupo de trabalho sobre igualdade de gênero, grupo de trabalho para energia sustentável, transição energética sustentável, enfim. E aí agora todo esse povo vai fazer uma reunião, que é a reunião oficial, com os presidentes, os líderes dos países, que é essa reunião, segunda e terça da semana que vem, aqui no Rio, e que o Lula está vindo para ela. Uhum. Deu Eu para adoro, entender eu adoro quando ideia? eu adoro, deu para entender, Letícia, eu adoro quando você fala esse povo, né? Que são essas autoridades todas chegando aí, tudo empolada. Esse povo que tá chegando aqui, é muito bom isso. Ô, Letícia, o Brasil, eu tava vendo até, você tava mandando pra gente aí, são várias pautas como a gente tá acompanhando e o que você vai trabalhar aí. Mas o Brasil tem alguns interesses e tem alguns focos, né? São 3 principais linhas de atuação que o Brasil pretende fazer com mais ênfase nesse G20. Conta pra gente quais são essas 3 linhas, Letícia. Isso, é assim, como o país que está sediando, que é o presidente do G20 naquele ano, ele escolhe, olha, a gente vai trabalhar esses pontos determinados ao longo do ano. Então, a Índia, que presidiu o G20 no ano passado, ela tinha 7 pontos. O Brasil falou assim, não, a gente não precisa de tantos, a gente pode resumir tudo para 3. Esses 3 pontos que o Brasil colocou na mesa e falou, vamos nessa. Combate contra a fome e pobreza no mundo, transição energética com desenvolvimento sustentável e reforma dos organismos multilaterais. Então, sentar e discutir a reforma da ONU, a reforma do FMI, etc. E dentro dessas 3 grandes linhas, existem outras discussões que vão por detalhes, que vão abordando diferentes pontos, mas são esses 3 principais grupos: combate à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma de organização multilateral.
É isso. Letícia Casado, diretamente da chuva do Rio de Janeiro. A gente está te acompanhando e lendo suas reportagens por aqui. Bom trabalho para você no Rio. Um beijo. Obrigada, Fabiola. Um beijo, pessoal. Boa tarde, Beijão, Josia, tchau, tchau. Thales.